estamos aqui no nosso Teamcast e hoje a lição da semana tá maravilhosa. E, gente, hoje tem uma história que ela é um pouquinho complicada, mas que deixa a gente, como eu posso dizer? Me ajuda aí, Gustavo. Animado, ansioso, esperançoso. Exatamente. E é claro que eu não tô sozinho, tô aqui com o Gustavo. Oi, gente, tudo bom com vocês? Olha, como a Débora falou, a lição tá incrível. Lição 11 desse terceiro trimestre tem como título Um Sonho Perturbador. A gente vai estudar hoje um pouquinho sobre o capítulo 7 do livro de Daniel, que é um capítulo incrível. E o que é incrível também é o nosso convidado especial de hoje. Por favor, convidado, se apresente. Oi, meu nome é Eveline. Eu vim da igreja da Marambaia, né? Marambaia Sede. E como eu posso dizer? A história da semana. A história da semana fala sobre a visão que Daniel teve, né? Que Deus permitiu que ele tivesse. Sobre os reinos que se levantaram. Mas nem todos conseguiram se manter firmes, né? Sim. E, Eveline, eu queria que você dissesse um pouco de qual era essa visão que foi dada a Daniel. A visão que foi dada a Daniel, ela começou primeiramente com animais, né? Que deixou o Daniel bem, assim, sabe, com dúvida, né? O primeiro animal que ele pôde ver nessa visão foi um leão com asas de águia, né? E essas asas, né, foram arrancadas do leão e ele pôde andar como um humano, né, em duas pernas. Na verdade, os animais eram semelhanças, apenas eram semelhanças. Não se sabe ao certo quais eram os animais, né? O segundo animal que Daniel pôde ver foi um urso. Esse urso, ele carregava costelas, né? 4 costelas nos seus dentes. 3, né? 3, exatamente. 3 costelas nos seus dentes, né? E viram, né? Ele era muito devorador e não deu certo. O terceiro animal era um leopardo. O leopardo seria aquele que tem 4 cabeças e 4 asas. Isso, 4 cabeças. E o último animal, né? Penúltimo animal, ele foi o que mais deixou assim Daniel assustado, apavorado, como diz, né? No perturbador, assim, né? Ele ficou muito perturbado. Foi a besta, né? Que deixou ele super nervoso. A besta com 10 chifres, né? Sim. Que 3 chifres foram arrancados e cresceu um pequeno no lugar, que tinham olhos humanos, né? E boca. E ele falava muitas blasfêmias, né? Interessante. Esse animal nunca vi nada descrito assim na Bíblia, né, até então. Só Daniel ele fala sobre isso e ele trata ele como se fosse um animal terrível e espantoso. Ele toma, querendo ou não, um susto. Se fosse eu visse um animal desse na minha frente, eu saía correndo e em 2 segundos eu já estava em casa. Ele é um animal terrível e espantoso, porque os outros 3 animais era algo que era estranho, mas ele já era acostumado. Um Sim. Leão, um urso, um leopardo, ainda que não fosse com 4 cabeças, mas ele já era acostumado. Agora, esse quarto animal, ele é um animal diferente. E você disse que ele também tinha um chifre pequeno que falava lá, blasfêmias. A gente sabe que esses animais, eles representam reinos. Quais são esses reinos que esses animais eles representam? São os reinos que, infelizmente, não deram certo, né? Antigamente, eles caíram, né? Não conseguiram se manter firmes. O animal terrível e espantoso seria Roma, né? Seria Roma. Porque Roma, querendo ou não, foi um grande império, só que ela foi surgindo por trás de um conflito que existia. Sim, entre o rei do sul e o rei do norte. O rei do norte, que é uma lição mais aqui pra frente. E Roma foi surgindo. E ele trata essa Roma como se fosse um animal terrível e espantoso. A lição de sábado, ela traz algo interessante, que ela fala que trata-se do desenrolar da história, a fim de nos preparar para o grande encontro com Deus e reavivar a esperança de vê-lo em breve. Muitas vezes a gente olha para isso e a gente sente medo desse futuro, dessas profecias, mas a gente deve olhar para frente. O que você acha dessa lição de sábado? O que ela fala de interessante para a gente? Nesse pedaço que você falou, né? É muito interessante nós realmente não termos medo, né? Por causa que
as coisas que Deus nos oferece podem parecer terríveis aos olhos humanos, mas futuramente, com certeza, vai ter um lindo final, um ponto final, na verdade não final, porque irá durar eternamente, mas será maravilhoso, porque Deus já tem a nossa vida inteira escrita em suas mãos, né? Sim, e é muito interessante isso. E eu queria passar agora para o dia de terça-feira, que é o nosso making off, que particularmente é um dos meus dias favoritos. E qual das curiosidades chamou mais atenção, Eveline? Eu gostei muito da curiosidade que fala sobre como os animais eles podem caracterizar as nações, né? Como diz aqui, o animal que pode caracterizar a Rússia é um urso, né? E os Estados Unidos, né, a famosa águia. E assim também, Jesus também era caracterizado por um cordeiro, né, que se entregou na cruz como sacrifício, né? Com certeza. Com certeza. É interessante a gente notar que cada império ele é representado por um reino. Não só nesse contexto, mas hoje também. Muitos países, eles têm, querendo ou não, em sua bandeira um animal. Sim. Né? Os Estados Unidos, como você bem falou, representado por uma águia, Aqui no Brasil Rússia, temos a onça pintada. temos a onça pintada. O lobo-guará. Então, é uma característica de um país, um animal. E a lição de segunda, teve algum ponto que chamou a sua atenção que você queira destacar na lição de segunda? Olha, a lição de segunda, ela faz um resumo, né? Sim. E ela fala como no final vai ser um momento muito bonito, muito especial, né? Que Deus tem proporcionado para nós. E eu queria te perguntar, Eveline, como você acha que Daniel lidou com essa notícia através desse sonho que ele teve? Eu achei muito, muito legal o jeito que Daniel lidou, porque apesar de ele estar super apavorado, super assustado, né, com coisas que ele nunca tinha visto, que com certeza todos nós ficaríamos muito assustados, né, ele conseguiu manter a calma, né, ele teve paciência em entender, né, o que Deus queria trazer para ele, como eu posso dizer, o que Deus queria dizer, né, por meio da visão. Ele teve paciência, ficou calmo e pôde interpretar, né? Sim. Inclusive, essa não foi a única visão que Daniel teve. No livro dos Ungidos fala que Daniel teve muitas outras visões. E se você quiser saber mais, vocês continuem lendo o capítulo 8, 9, principalmente o 11. Vocês já vão saber mais sobre. E é muito interessante. E, gente, como é complicado, eu digo que vocês utilizem o livro dos Ungidos para que vocês tenham uma compreensão melhor, mais ampla. Realmente, o livro ele ajuda muito a gente a ampliar tudo aquilo que a gente está falando aqui, porque amplia não só o nosso conhecimento, mas amplia também a história. Muitas coisas não foram escritas aqui, mas Ellen White vai lá e amplia tudo aquilo que já foi escrito. Teve um ponto na lição de segunda que ele fala o seguinte, que essa é a maior e melhor notícia de todos os tempos, que tem um lugar melhor, um lugar onde já não existe maldade, onde só existe um único império, um único imperador, um único rei, um único tudo. É um país maravilhoso, um país que todos nós queremos morar. A lição de quarta é uma lição que eu gosto particularmente, ela traz alguns textos para a gente ler. Teve algum ponto na lição de quarta que chamou a sua atenção? Sim, o texto, né, de Amós 3:7, que vem nos trazer, né, as informações dizendo que nós somos servos de Deus, né? Que nós devemos servir a Ele, né? De acordo com a vontade dEle, né? Interessante isso, né? A gente sempre tem que... Estava falando na lição passada sobre fidelidade. E aqui a gente vê de novo sobre isso. Realmente, a fidelidade a Deus é algo muito importante e a gente não deve abandonar essa fidelidade. E nessa lição eu acho um ponto interessante que Daniel, ainda com medo daquilo que ele estava vendo, ele em nenhum momento chegou a entrar em um desespero. A confiança dele era tanta que o medo dele era pequeno comparado à confiança que ele tinha em Deus. Você acha que Jesus ele deseja fazer algo muito melhor pela gente? Você acha que ele tem um plano maior para a gente? Como é que a gente pode conhecer esse plano que ele tem para a gente? A gente pode conhecer através dos rastros que ele deixou, né? Ou seja, a Bíblia. Ao estudar a Bíblia, com certeza a gente vai encontrar muitos tesouros, né? Muitos
muitas citações em que Deus nos deixa claro que tem um lugar preparado para nós, né? Ou seja, as pessoas que servem a Ele de todo o coração. E mantém essa fé, né? E se você não entender, não compreender, orar a Deus faz com que a gente compreenda. Ele vai trazer essa compreensão pra gente. Aqui no dia de quinta ele estava falando que Daniel, como não entendeu, né, o que Deus estava querendo passar para ele fez diversas orações, passou dias orando, pedindo a Deus que desse a sabedoria para compreender, né, o que ele estava querendo dizer para ele. Realmente, eu não lembro qual é o livro que a Ellen White fala isso, mas ela diz que é impossível a gente estudar a Bíblia e compreender aquilo que a Bíblia diz sem a gente orar antes. Se você estuda a Bíblia, se você lê a Bíblia sem antes fazer uma oração, você não entende nada. Então a gente influencia a pessoa antes de ler, antes de estudar a Bíblia, que peça em oração a ajuda do Espírito Santo, porque ele vai ensinar a gente. Porque se a gente ler, a gente não vai entender. Isso aqui é um sonho muito confuso. Se eu sonhasse com um negócio desse, eu ia acordar no outro dia doido da cabeça, eu não ia entender nada. Eu ia ficar pensando naqueles animais e qualquer coisa que me remetesse àquele sonho, eu ia encaixar esses animais. Então é importante que a gente tenha um relacionamento direto com Deus. É interessante que Deus ele se revelava por meio de Daniel através de um sonho. Mas para a gente ele pode se revelar por meio de coisas simples. Como é que Deus ele pode se revelar por meio da gente? Como é que ele pode revelar não só a sua vontade, mas a pessoa que ele é por meio da gente? Como vocês falaram, né? Por meio das orações, pedindo com certeza o auxílio do Espírito Santo. Muitos pregadores fazem isso, né? Pedindo sempre ajuda, o conselho, a orientação do Espírito Santo, para poder transmitir, né, o que Deus realmente quer dizer. Não só em sonhos, mas também como com muito contato com Deus, né? A gente pode perceber as coisas que Ele quer nos falar, né? Através de até conversas com os nossos colegas, mas isso se a gente tiver um relacionamento como Daniel teve, né? Daniel sempre foi um homem de muita oração, desde a cova dos leões também, que foi um momento muito difícil para Daniel, como em suas visões, né? Sim, essa questão sobre... esqueci a palavra agora. Sobre revelações, né? Sobre Deus se revelar através de nós. Fala muito sobre testemunho. E é uma coisa que a gente sempre enfatiza no nosso Teamcast, que é testemunhar, ser realmente uma geração ativa. Realmente, a palavra, ela convence. Você ter uma boa oratória é importante, mas o exemplo que você tem na pessoa é muito maior. E eu gosto de destacar isso na história de Daniel, que ele tinha esse dom de interpretação de sonho. Ele tinha esse privilégio que a gente teve de Deus se revelar por meio de um sonho e revelar coisas futuras. Mas, principalmente, dele testemunhar com as suas ações. Eu gosto muito de lembrar da história de Belsazar, quando ele revelou o sonho, né? Para Belsazar, e não só para Belsazar, como para o seu avô, né, Nabucodonosor, porque se Daniel não tivesse ali assumido, falado, não sou eu que está revelando, e sim meu Deus Todo-Poderoso, provavelmente ele só teria ganhado glória, poder, e o testemunho ele não seria feito, né, da forma que devia. Realmente é interessante que a gente mostre o nosso testemunho onde quer que a gente esteja, seja na escola, seja não só na escola, também dentro de casa, é algo muito importante. A lição de sexta, ela trouxe uma frase de Niels Bohr, que ela diz assim: predição é muito difícil, especialmente se é sobre o futuro. Como é que a gente olha para um futuro sem ter medo das coisas que vão acontecer? Como é que a gente consegue olhar para um futuro com expectativa, sem temer as coisas que vão acontecer com esse mundo? Olha, sem temer, eu acho que realmente tendo muita orientação de Deus, né? Porque sabendo o que Deus tem preparado para nós, a gente com certeza pode sim fazer as coisas sem temer. Com certeza sendo da vontade de Deus, né? É interessante porque, assim, a ansiedade ela é um dos maus da nossa sociedade, né? da nossa geração. Nós estamos sempre muito ansiosos com o que vai acontecer daqui a algumas horas da manhã, daqui meses, semanas, anos. E a gente está sempre ali ansioso com isso. E Deus vem nos dizendo para ficar calmos, colocar todos os nossos problemas nas mãos dele e viver em paz. Realmente, a gente tem que saber viver um dia de cada vez, na calma, sem se preocupar tanto com o futuro.
deixando aquilo que já passou, porque passou, não vai poder consertar. E a outra frase de C.S. Lewis, que clássico, ele diz assim: se esse mundo tem sido tão bom para você que você deixaria deixá-lo com tristeza, existem coisas muito melhores à frente do que aquelas que nós deixamos para trás. Existem coisas melhores na nossa frente do que as coisas que nós deixamos. E eu faço uma pergunta: vale a pena a gente deixar esse mundo, deixar algumas amizades, deixar de fazer coisas que nós gostamos aqui, para fazer as coisas de Deus, para ser fiel a Deus? Com certeza vale muito a pena, porque as coisas que esse mundo nos tem dado, né, são coisas apenas ilusórias, né? Que um dia vai acabar, que talvez em alguma circunstância vai trazer dificuldades, né? Tanto na vida social. Essas coisas são passageiras, né? Deus, ele tem uma promessa que é uma promessa que durará eternamente, né? Que é que ele brevemente voltará e irá nos levar, né, para o reino dos céus. Riveline, se você pudesse dar um conselho para os nossos adolescentes, qual seria esse conselho baseado na história de Daniel? O conselho que eu daria, além de pedir, né, orientação de Deus em tudo que for fazer, ter calma. Porque Daniel, ele com certeza deve ter tido muito, muito medo mesmo. Porque qualquer coisa assim que é maior que nós, né, com certeza assustadora, né, nos dá medo, nos deixa muito apavorados, né. Mas Daniel, ele teve persistência, né, a Deus e não teve medo, né. Nos dias de hoje, com certeza nós temos as nossas bestas, né, nossos animais assustadores, mas a gente tem que ter a convicção que Deus, ele sempre vai estar lá para nos ajudar, né, para nos mostrar o melhor caminho, né. Com certeza. E é com isso que a gente finaliza o nosso Teamcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado e não há nada melhor do que encerrar com uma oração. Você pode orar pra gente, Veline? Sim, oremos. Senhor Deus, peço que o Senhor nos abençoe neste dia e que nos traga mais orientação do seu Santo Espírito, Senhor. Como o Senhor aconselhou Daniel em todos os seus momentos, nos ajude para que nós possamos brilhar a sua luz cada vez mais, Pai. Seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de nos seguir nas nossas redes sociais. Um beijo para todos vocês. Tchau, até a próxima.